Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta muito contemporânea, de Ariane Thinking: sustentar ou não saber? Oi, tem uma pergunta que tem me causado angústia. Como estudante de psicanálise e leitora de livros, sempre é antiético pedir para o ChatGPT me explicar o que eu não entendo? Sei da importância de sustentar o não saber, a dificuldade do texto, e sinto que saber através de uma breve explicação acaba fechando algo. Por outro lado, facilita o estudo de forma mais fluida. Ótima pergunta, Ariane, porque mobiliza, né, uma série de noções que têm um uso corrente e que facilmente serve para enunciar, assim, algumas teses meio lacradoras, às vezes intervir, né, em debates com algumas moralidades psicanalíticas, por que não usar o termo? Moralidade, então, vamos começar distinguindo moralidade e eticidade, né? Nem todos os autores na filosofia e na psicanálise vão acompanhar essa distinção, mas ela vem basicamente do debate entre Kant e Hegel, né? E a ideia de que a moralidade, ela no fundo, emana de uma crítica dos costumes, né? Que ela emana de uma crítica da autoridade constituída, dos hábitos, né? Dos exemplos, dos grandes textos canônicos. Então a gente, no sentido kantiano, se torna moral quando, em vez de obedecer, né, seja lá quem for, pessoas vivas, pessoas mortas, textos, né, autoridades transcendentes, em vez de obedecer, a gente se põe a escutar uma voz, né, uma voz que o Freud vai dizer, será que é o super-eu? O Lacan vai falar, não, não é bem assim, né, mas escutar uma voz da consciência que diz assim, olha, o que a gente deve fazer? E essa voz, para o Kant, ela dizia sempre o seguinte, né, olha, eu estou aí, quando eu escuto essa voz, transformando, né, a minha regra de ação, a minha moralidade, né, os meus costumes, a minha decisão individual, em uma máxima universal. E quando eu faço isso, eu me torno assim mais livre porque eu não obedeço essa lei mundana, mas eu obedeço uma lei generalizada, uma lei que tem potência de universalização, né? Veja que interessante, é bonito. Ela diz assim, quando a gente age moralmente, a gente age em função do nosso dever, né? Sollen, né? Um dever que se impõe como um imperativo categórico. O imperativo categórico vem de categoria. É aquele que não é possível, que não é, vamos dizer assim, contingente. Ele é uma categoria não hipotética, né? Não é o como, é o deve, aqui e agora. Bom, então, desse ponto de vista, não sei se você está notando, a moralidade, ela tem uma acepção muito individual, né? Quer dizer, é como você se liga, né, age em relação a si mesmo, a sua própria razão, né, e como ela se relaciona com as razões, né, que estão aí no mundo, levando o agir moral à condição de uma emancipação, né? Então aí, primeiro comentário. O uso do ChatGPT, né, que é o que? Uma forma de saber. Qual a diferença entre o ChatGPT e um conjunto de livros, uma biblioteca? Pouca. Aliás, muita gente discute se ele é de fato uma inteligência, porque ele funciona basicamente agrupando de forma estatística a recorrência de certos sintagmas, de certas frases, de certas... Por isso é uma linguagem, né? As inteligências hoje, as generativas, é uma forma da gente compactar, né, os saberes que estão aí postos. Postos aonde? Né? Na produção científica, nos livros, nos saberes mais ou menos instituídos. Então tudo que ele te disser é, vamos dizer assim, na ordem dos saberes instituídos. Em relação a ele, ao que ele produz, vai ser muito importante que a sua atitude seja, recuperando o Kant, né, de assim, distanciamento crítico. Então, não faz muita diferença se a gente recorre ao ChatGPT, se a gente recorre a um supervisor, se a gente recorre a um texto sagrado, né, ou canônico.
né? Aí vem isso que você colocou aí no seu título, muito bem, né? Que a psicanálise, ela envolve uma eticidade, né? Uma ética. Isso é mais difícil de entender do que a posição do Kant. Porque a ética, para o Lacan, não é bem ou não é só bem a do Kant. E aí entra o Hegel. Hegel vai dizer o seguinte, olha, o problema do Kant é que ele pensa a ética a partir do indivíduo. E por que a gente então não considera que a ética envolve sim um pensamento crítico, como ele queria, mas um pensamento coletivo, né? Ou seja, como é que você exerce, pratica, se coloca em relação ao seu saber e conta com o saber dos outros. Daí a ideia assim, de escola, daí a ideia de comunidade de psicanalistas, daí a ideia de estilo, daí uma série de coisas sem as quais a gente pinça, né, axiomas lacanianos, a ética da psicanálise é a ética trágica. Bom, a tragédia ela tem que ver com um tipo de sociabilidade, né? São as tragédias gregas, é a tragédia do Pascal, são as tragédias contemporâneas, é a tragédia do Shakespeare. É o quê? A tragédia não existe boiando, ela existe uma forma social. A ética da psicanálise é uma ética que visa o quê? Expandir o universo da falta, né? Ou seja, uma falta que está ali incidindo na tua relação com o saber, na tua relação com o outro, na tua relação com saberes constituídos. Uma relação de obediência, seja qual a quem for, é uma relação que vai suturando esse não saber. Quer dizer assim, aquilo que eu não sei, o outro que sabe, né? Bom, daí que a formação envolva, né, ou seja, laço social, um tipo de relação, né, inclusive dentro, né, da própria experiência do tratamento, onde o não saber não é vivido como déficit, não é vivido como carência, não é vivido, vamos dizer assim, como você colocou um pouco aqui, né? Quer dizer, é uma angústia diante do não saber e da incerteza sobre a legitimidade e procedência dessa forma de saber que é o ChatGPT. Importante esse atravessamento, ele faz parte, a gente se angustia, bom, se debate, e essa angústia é uma angústia produtiva, né? Se ela nos leva, né, a superar essa relação submissiva com os saberes instituídos. Se ela nos leva a perguntar, se ela nos leva a afinar as nossas perguntas. O ChatGPT é ótimo para isso, né? Olha lá, onde que o Lacan falou isso? Quem falou o contrário? Onde ele se situa? Isso tudo, ou seja, informa, né, leva adiante de maneira, eventualmente, dialética, olha o Hegel aí de novo, no nosso processo formativo. Como é que acontece essa dialética? Ela tem que ver com o seguinte, a gente passa certas coisas do inconsciente para a consciência, ainda que seja mais freudiano do que lacaniano. A gente domina certos saberes. O que a gente faz com eles? Exerce poder? Exerce contra-poder? Contra si? Né? Ou a gente pode dizer assim, olha, o saber é uma experiência no tempo, né? O saber é o saber agora. O saber, ela tem uma relação temporal com a verdade. A verdade vem justamente da descoberta de que este saber é incompleto, furado, insuficiente, portanto angustiante. E isso o ChatGPT pode trazer para a gente, né? Ele não é só a massa de informações, é como você lida com informações, né? São informações que elas podem, assim, te desorientar, ela pode dizer, bom, um está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra. Isso convida o quê? A tua decisão, né? Ou seja, a tua dialética entre o saber e o momento da verdade. Sua relação, então, a ética da psicanálise é uma ética trágica, a ética da psicanálise é uma ética da expansão do universo da falta, mas ela é também uma ética, né, da falta, da castração, mas da sublimação, da elevação do objeto à dignidade da coisa, né? E isso tem que ver com o que é elevar o objeto à dignidade da coisa. É perceber, né, e articular com os significantes, numa prática que a gente pode dizer aproximar-se da sublimação, né, contornar com significantes aquilo que é o objeto. O objeto, a gente tem, né, objeto pulsional, mas também é objeto do conhecimento, né, o objeto do saber. Opa,
esse não saber, ele pode ser elevado à dignidade de uma coisa. O que é uma coisa? A definição do Heidegger, né? É aquilo que reúne as pessoas em torno de algo. Uma coisa é uma questão sobre o que é isso. Né? É justamente essa ética da questão, né? Da pergunta, da capacidade de separação, né? Aí a castração de novo, que o Lacan está defendendo. Né? Está apresentando para a gente aí, então, a ética da psicanálise no real, no simbólico e no imaginário. Né? São três dimensões da ética, onde o não saber vai originar o quê? Uma paixão. Olha só que interessante. E essa é a pergunta. ChatGPT ou sem ChatGPT, qual é a paixão que te move nessa relação? É amor? Transferência? O suposto saber? Pode ser, faz parte. Né? Sem transferência é difícil a gente se engajar, se implicar, se tolerar a angústia. Né? Mas é o ódio. Esse é o certo, o outro não, este aqui, negacionismo. Também não. O Lacan vai dizer assim, a ética da psicanálise, ela combina com a paixão da ignorância. Escrevi um livro sobre isso, né? Relações de psicanálise com a educação, chamado justamente A Paixão da Ignorância. Onde eu vou discutir, né, como é que isso vem lá do Nicolau de Cusa, como é que isso vem lá do Zen budismo, como é que isso não é um não saber, né, ignorância, como uma versão do não saber, no sentido, vamos dizer assim, da ignorância burra, né, da ignorância soberba, da ignorância Dunning-Kruger, né? Quanto menos sei, mais acho que sei. Porque estou vendo a coisa muito de longe, né? Você vai se aproximando da coisa mais complicada, mais difícil, você vai descobrindo o quê? Que você sabe menos. Agora, tem gente que diante desse processo vai dizer assim, não, vou recuar. Ou seja, vai fazer resistência à dialética entre saber e verdade. Vai fazer resistência a isso que o Lacan critica com razão, né? Mas vamos usar aqui com parcimônia a ideia de desejo de saber. Bom, essa ideia, então, paixão da ignorância, é o que está assim, na base da ética trágica, na base da ética da falta, né, da ética do desejo, né, e da ética da castração, da elevara, né, da sublimação do objeto à dignidade da coisa. Bom, aí a pergunta se volta para mas então, como é que acontece a paixão? Como é que acontece a paixão da ignorância? Às vezes começa ali na transferência, às vezes começa ali num curso de psicologia, às vezes começa no encontro, né, com o discurso da psicanálise no mundo social. Pode vir por vários lugares. A questão toda é como é que você cuida da sua paixão. Né? Como é que você faz com que esta paixão não se transforme em arrogância de saber, né? E não se transforme em falicismo do saber. Eu tenho, você não tem. Não se transforme em carteirada. Eu tenho o título, você não tem o título. Veja só, eu estou usando o saber para gerar o quê? Poder. Né? Tem outras formas. Por exemplo, no discurso da histeria, vai ser característico uma espécie assim, de questionamento de todo saber. Né? De todo saber enraizado num mestre, né? De todo saber que está assim possuído, né? Por algo, alguém. Ótimo, a ciência faz com o discurso da histeria. O discurso mestre faz outra coisa. O discurso universitário fica, vamos dizer assim, reproduzindo o saber, né? Novelando o saber, escondendo que embaixo disso tem as decisões de quem manda na educação, né? Por que dá esse currículo, por que dá essa matéria, esse autor, isso tudo são decisões que fazem o discurso universitário ser uma espécie de subalterno do discurso mestre. Né? Bom, então, voltando ao ChatGPT. O que é um uso que a gente poderia chamar de, assim, não moral, no sentido kantiano, e não ético, no sentido hegeliano? Né? Ou seja, a ética hegeliana é justamente a crítica, a dupla crítica da moral do Kant. Né? Individualismo? Talvez não é suficiente. Universalismo? Sim. Saber, né, na relação negativa com a verdade. Né? Saber que é capaz de admitir o engano, o erro, a ilusão. Né?
Não corre aí pela internet essa ideia de que de erro em erro a gente vai descobrindo toda a verdade. Acaba de dizer, não tem toda a verdade, não tem metalinguagem, não tem. A verdade só se diz entredita, ela só se diz assim no tempo. Então, o ChatGPT, ótimo. Agora, o que vai acontecer se a gente disser assim, olha, o ChatGPT é o meu analista, né? O ChatGPT, eu faço terapia com o ChatGPT. A hora que eu estou lá com o paciente, eu pergunto para o ChatGPT o que eu faço. Ou seja, o que vai acontecer quando a gente se aliena num saber? Problemas. Essa é a versão, né, mais hegeliana, mais lacaniana, eu diria, né, que acontece nessa problemática em que a gente acaba negando, né, a paixão da ignorância para, de certa forma, suportar a angústia do não saber. E aí, o que acontece? A gente não forma essa atitude que vai ser essencial para o que a gente faz na escuta clínica com os nossos pacientes, né? Isso está do começo ao fim, no Freud e no Lacan. Ou seja, diante dos nossos pacientes, cada caso é o primeiro, cada caso é único, a psicanálise vai se redescobrir, a linguagem que a gente deve acompanhar é a moeda neurótica do paciente, ou seja, o universo, né, de sentidos, de significantes, de significações, o universo do paciente, é o discurso do paciente, é a fala do paciente em primeiro lugar. É isso que vai distinguir psicanálise de outras práticas educativas, semi-educativas, treinamentos, algumas psicoterapias, não todas, mas outras práticas têm outras relações com o saber. Outras práticas que vão dizer assim, olha, eu vou te ajudar porque eu sei mais que você. Eu sei mais que você sobre você. Aí, bom, às vezes isso ajuda, né? Mas muitas vezes a gente se aliena, né, nessa expectativa. A contra-atitude da psicanálise é de dizer, olha, diante do que você está me dizendo, né, nós vamos ter que supor aqui que tem um sujeito. Não só nas suas intenções, mas nos seus sonhos, nos seus atos falhos, nas suas lacunas, em que aparece o quê? Uma espécie de não saber aí do seu lado. Em vez de dizer, você é burro, idiota, não aprendeu, não foi para a escola, sua família não te educou, a gente diz, não tem um sujeito para este não saber. Vamos escutar esse sujeito. E é assim que a gente faz com que a dialética da transferência vá à frente. É assim que a gente escuta, né? Dessa posição de se perguntar, né? E à medida que a análise vai progredindo, algum saber vai se acumulando. A gente também não está assim uma tela em branco, sem memória, completamente. Mas é justamente esse espaço do não saber que vai se movimentando. Se a gente não descobre nada, também a transferência acho que não vai resistir. Se a gente não supõe nada, também não vai dar certo. Se a gente não tem uma relação de angústia com isso, de questionamento, que seja com isso, também não vai dar certo. Olha só, todas as figuras de como o não saber precisa ser, tua pergunta é ótima por isso, né, sustentado. A gente precisa, usei aqui, né, sustentado, cultivado, a paixão da ignorância, né, suportado, né, várias palavras para designar essa atitude, que é uma atitude ética, né, uma atitude que a gente então pode, né, ver no tratamento, mas também pode ver, né, na maneira como a pessoa, né, lida com os seus saberes. E você, Queronta? Como é que você está lidando com o seu saber riacho fluente? Mais ou menos? Porque você está, né, entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, né? É sempre um lugar assim, semi-saber, semi-verdade. É isso aí, gente. Mais não saber. Menos saber, certezas, convicções. Isso aí tem tanta gente fazendo, porque tenta outro ramo de negócio.